Flamengo está próximo de acerto e saída está por detalhes. Vaza lista com mais de 250 nomes no Flamengo. Meus amigos, técnico do Neon manda recado sobre Jorginho. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho, que tá com o dedo no like e se inscreva, meu filho, porque é de graça e faz bem. Lembrando, um flamenguista de verdade apoia o outro, simples assim, consegue me ajudar. Clicou no like, se inscreveu, abençoado, fala o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar do Bahia e vai voltar à liderança do Brasileirão. Põe fé? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos, vocês estão bom, eu tô bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, o Flamengo já está definido para enfrentar o Bahia no jogo hoje, né? Lembrando que hoje a bola rola às 21 horas, então hoje tem Flamengo e quando tem Flamengo, o dia é mais feliz. Nosso Mengão vai entrar contra o Bahia, do técnico Rogério Ceni, e tem um retrospecto aí de freguês. Técnico Rogério Ceni nunca conseguiu vencer o Flamengo como técnico em time nenhum. Então esses detalhes só fazem a gente ficar mais feliz. E eu tenho aqui o retrospecto, ó. Freguês do Mengão, adversário do Flamengo neste sábado. Rogério Ceni tem aproveitamento zerado como técnico em confrontos contra o rubro-negro. O atual comandante da Bahia perdeu as 15 partidas que disputou contra o mais querido, dentro e fora de casa, por 4 equipes diferentes. São Paulo perdeu 6, são 6 derrotas que o São Paulo tem. Fortaleza tem 3 derrotas, Cruzeiro tem apenas uma e o Bahia tem 5. Hoje o Bahia vai igualar o São Paulo aí. A 6ª derrota do Bahia para o Flamengo vai ser hoje. Eu acredito, você acredita? Concorda comigo? Comenta aí, tamo junto. E hoje o Felipe Luiz vai ter um desfalque aí, confirmado, que é o Gonzalo Prata, além do Matias Vinha. Mas o Matias Vinha já está desfalcando há tanto tempo, já está quase virando um reforço aí, né, que está retornando, deve retornar o mês que vem, mas hoje também é desfalque. Então o desfalque de hoje, com edema, como é que chama? Edema ósseo, é o Gonzalo Prata. Que dizem o departamento médico, e quando emite nota, que isso não é lesão, isso não é tratado como lesão. Mas não sei se você concorda comigo. Se o cara desfalca e pode desfalcar por mais 15 dias, já tem 15 dias que está desfalcando e pode desfalcar por mais 15, para mim é lesão. E para você? Então, é aquele negócio, né? Mas o Cebolinha está de volta. Então, Cebolinha como reforço. E aí tem essa situação aí. E hoje o Flamengo está escalado aí com Rossi, Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz, Alex Sandro, Eric Pulgar, Alan, De Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Dá para vencer ou não dá com esse time aí? É um timaço, né? Então essa é a provável escalação. Pode mudar alguma coisa, abençoado? Pode. Às vezes muda. Porque o técnico costuma fazer essas coisas. Mas o último treino aí teve esse time esboçado. Então esse foi o que treinou por mais tempo. Geralmente o time que treina mais tempo é o que vai para o confronto. E deve ser esse. Detalhe, casa cheia. É esperado mais de 60 mil pessoas no Maracanã. Convocou a Arrascaeta, Gerson, convocaram a torcida e a torcida está em peso para apoiar o Flamengo. O Flamengo está num momento difícil, mas se você for comparar com outros clubes aí, seria um momento de glórias para eles, né? Quem dera aí se o Vasco conseguisse fazer uma campanha igual o Flamengo faz, Fluminense, próprio Botafogo, Corinthians, Santos. Eles queriam estar fazendo uma campanha parecida com a do Flamengo. No Flamengo isso aí é pré-crise, porque é uma campanha pífia pro nível do Flamengo. Mas se você for comparar com esses outros times aí, seria a glória. Então o Flamengo tá bem e tá mal, é um paradoxo. Tá bem e tá mal, mas tem que vencer hoje. Vencendo hoje, já começa a amenizar. Quinta-feira temos um confronto importante contra a LDU e temos que vencer. E olha só, o Flamengo vai ter alguns confrontos em casa. É importante destacar isso aqui, ó. Fator casa. Neste sábado, o Flamengo dá início aí a uma série de 4 partidas consecutivas no Maracanã. Uma ótima chance para criar uma boa sequência jogando em casa. Lembrando, em casa o time cansa menos, tem como treinar mais, tem mais tempo para treinar, mais tempo para descansar, tá perto da família, tem como se concentrar melhor. E isso aí são detalhes que podem fazer diferença. Inclusive o técnico lá do Central 4 falou sobre isso aí. Ele falou que o que pegou o Felipe Luiz ali foi que o Felipe Luiz teve que usar o time titular praticamente um jogo antes, né, de enfrentar o Central 4. Isso aí desgastou o jogador e ele pôde poupar, porque eles estão focados na Libertadores e deixaram o Campeonato Argentino de lado. Diferença do time do Felipe Luiz, né, que tem que focar no Brasileirão e também na Libertadores.
Então ele mandou esse recado aí, mais ou menos. Aí assim fica, ó. Primeiro desafio será contra o Bahia, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Ao todo serão 2 confrontos pelo Brasileirão. Um pela Libertadores e o outro pela Copa do Brasil. Olha a agenda aí. E a gente vai enfrentar o Botafogo 2 vezes, hein? Flamengo versus Bahia no dia 10/5, que é hoje. No dia 15/5, que é quinta-feira, Flamengo e LDU, já é Libertadores. Depois, no dia 18/5, Flamengo e Botafogo, do Rio de Janeiro, no Brasileirão. E depois, no dia 21/5, Flamengo e Botafogo da Paraíba, pela Copa do Brasil. Então, Botafogo 2 vezes aí. Vamos ter que ganhar e vamos ganhar. Vou ficar tranquilo que o Flamengo vai engrenar daqui pra frente. Então, meus amigos, as coisas estão acontecendo, os adversários estão aí e o Flamengo tem que vencer. Falei no começo do vídeo aí que o Flamengo está próximo de um acerto e a saída do jogador está por detalhes. O que acontece? Hoje tivemos o jogo aí de Everton e Fulham. O Everton ganhou por 3-1, sendo que um dos gols foi feito com um passe de Alcaraz. Mas o que tem a ver isso? Alcaraz é um jogador que pode sair do Flamengo, ainda não saiu. Está emprestado, pode sair. Por quê? Porque ele teria uma meta de cumprir de 6 jogos e mais algumas outras coisas que ele tem que cumprir lá. A de 6 jogos está batida. Mas aí ele já é obrigado a comprar? Não, ainda não. Ainda tem alguns detalhes ali dos contratos que tem que ser cumprido. Então está por detalhes aí, mas está próximo de sair. Então por isso que eu falei que está por detalhes de sair do Flamengo. Mas é só o Alcaraz que está saindo? O Alcaraz saiu em janeiro, todos os casos. Mas agora, em junho, recém-renovado, Gerson pode deixar o Flamengo para ir para o Zenit. A proposta é forte, grana é alta. O salário do jogador seria bem maior do que ele ganha no Flamengo e é interessante para o jogador. Então o jogador está de olho na grana e pode sair sim. Mas não renovou até 2030, mas isso aí renovou só para ter aumento de salário. É isso que ele queria. Teve, mas aí parece um time pagando mais do que ele vai ganhar no Flamengo. As coisas mudam, mano. Futebol, o cara pode ter amor pelo clube, mas a maioria, mesmo com amor pelo clube, vai pensar no dinheiro, porque o dinheiro, infelizmente, é que rege o mundo aí, né? Outro jogador que deve estar saindo e uma nova proposta chegou para ele. Segundo o Vene Casagrande, o Inter de Milão faz uma nova sondagem ali pelo Wesley e tenta a contratação do jogador para junho, quando abre a janela lá na Europa. Só que primeiro vai abrir uma janela especial e depois vai abrir lá na Europa. E já o Manchester City quer contratar ele antes da janela que abre na Europa, que é a de início ali, que vai abrir só para os times que estão no Super Mundial. Então ficou da seguinte maneira: hoje tem o Manchester City, Barcelona, Inter de Milão, Liverpool, Atalanta, entre outros times de olho no Wesley. E também tem o Manchester United, que dá uma sondada, foi o último time aí, antes do Inter de Milão, a sondar o Wesley. Então pode ser que mais um time entre na briga pelo Wesley. E o Flamengo, quando recebeu a notícia aí de que vários clubes estavam interessados, ele prefixou um preço ali de 35 milhões para começar as conversas. E as coisas estão avançando. Há times dispostos a levar ele, como o Manchester City, antes do Super Mundial. Não quer esperar que o jogador dispute o Super Mundial. Com isso, o Flamengo já faz uma investida aí. Se quiser levar ele agora, sem esperar acabar o Super Mundial, seria de 45 milhões de euros. Então, uma baita grana que pode pintar aí no nosso Mengão em breve. E tem um outro detalhe aqui também, já que a gente está falando de mercado da bola, pode sair aí, né, o Wesley, vai sair, o Wesley é quase certo, mas o Gerson tá balançado, aí pode ser que saia. Matheus Gonçalves já pediu os agentes para procurar clube para ele, porque não está sendo aproveitado no Flamengo, sabe-se lá por qual motivo, porque é um cara talentoso, qualificado, e o Felipe Luiz quase não utiliza o jogador. Everton Araújo e também o Cleiton, são jogadores que devem deixar o Flamengo. Há uma expectativa também de que Michael e Cebolinha possam ser negociados. Então o Flamengo deve perder vários jogadores e o Flamengo tem uma lista de reforços já avisando a próxima janela. A janela especial que vai abrir no começo, ali no dia 2 de junho, o Flamengo já está pensando em jogador nessa janela. Além do Jorginho, o Flamengo quer contratar aí alguns nomes. Entre eles, o que acontece? A Rede Globo está fazendo uma série aí com o nome, com vários scouts dos clubes, e ali ela está divulgando coisa e tal. Segundo o Vene Casagrande, teria vazado uma lista com mais de 200 nomes, 250 nomes, tem até mais de 1000, segundo o Vene Casagrande. Entre esses nomes aí, os mais fortes são Pedrinho do Zenit, Vitão Internacional,
Zé Lucas do Sport e Malcolm do Al Hilal. Então, de quase 2.000 nomes, conseguimos 4 principais. Aí foi um zoom que a galera deu ali na hora que apareceu a tela lá na entrevista. Deram um zoom, conseguiram pegar esses nomes aí. Aí eu te pergunto, qual desses jogadores aí seriam bem vistos? Lembrando que tem muito mais. Mas o Flamengo já está negociando com eles? Não existe negociação não. Isso é uma lista prévia de quem o Flamengo vai tentar contratar no mercado. Se tem 2.000 jogadores na lista, pode falar que tem jogador de todos os times, né? Mas esses aí são os que seriam o maior foco aí. Só que tem um detalhe. Segundo o Vene Casagrande, ele fez uma apuração lá. Nessa apuração, o Flamengo realmente pretende se reforçar com pelo menos mais, além do Jorginho, mais 4 jogadores. E se sair, quer repor. Então, se sair 5, mais os 4 que o Flamengo quer, o Flamengo pode trazer aí, total aí de 9 jogadores. Vai trazer? A gente não sabe. Porque se acontecer, isso seria uma reformulação de elenco praticamente. E o Flamengo tem essa vontade, porque o Michael tem um dos maiores salários do elenco. É um bom jogador muito utilizado pelo Filipe Luiz, está embaixo. Mas pelo salário dele, ele poderia contratar um jogador bem melhor. Então poderia abrir espaço com o Michael. Cebolinha só tem contrato até o meio do ano que vem, para não sair de graça no final do ano. Se chegar uma proposta, o Flamengo pode vender ele agora. Lembrando que o ex-clube dele lá, o Grêmio, um dos que ele jogou melhor, tá de olho nele, só que o Flamengo pediu uma garantia de fiel pagador e o Grêmio não tem. Então por isso está escanteado, mas pode ser um destino para o Cebolinha. Aí tem o Gerson, que nem eu falei, tem o Matheus Gonçalves, Everton Araújo, Cleito. Então o Flamengo tá naquela preocupação ali de que vai vender e tem que repor. Isso é fato. E muita gente fala que Michael, Cebolinha não se encaixa no perfil que o Flamengo precisa daqui para frente, né? Já que agora tem um diretor profissional, o Flamengo quer ter um estilo de jogo que saia desde a base até o profissional e eles não estão no estilo, que eles não conseguem fazer o que o Filipe Luiz deseja, que é atacar pelas pontas com qualidade e finalizar. Eu discordo, mas segundo eles não estão no perfil e estão muito caros para o Flamengo. Então o Flamengo pretende trazer jogador mais barato com as mesmas características. Vai conseguir? Só Deus sabe. Até agora esse novo diretor aí conseguiu contratar com o scout que ele trouxe também para o Flamengo, o Juninho e o Danilo. Danilo já é, né, jogador que vem para encerrar a carreira. Bom jogador, mas para encerrar a carreira. E no caso do Juninho, até agora não é incógnita. Ninguém sabe se vai conseguir performar, porque até agora não está também rendendo nada. Mas deve ser esse os níveis de contratados aí daqui para frente no Flamengo. Contratar jogador com menos de 30 anos e a baixo preço, oportunidade de mercado para estar aproveitando com a revenda futura. Às vezes é contratar um craque que esteja escanteado, que é o caso do João Félix, que apesar de estar escanteado ainda está muito caro, mas é o que o Flamengo pretende fazer. No caso, por exemplo, do Marcos Leonardo, que está lá no Santos agora emprestado. Não estava bem lá no Chelsea, foi emprestado a vários clubes. É um tipo de jogador que o Flamengo pretendia contratar para recuperar aqui. Então o Flamengo está com essa visão. Então a gente vai ter que passar por uns perrengues. Vai chegar muito jogador que está embaixo, que tem um pouco de nome, que vai vir barato. E o Flamengo vai tentar recuperar o jogador para lá na frente ganhar dinheiro. Felizmente vai ser assim. Então aquele negócio de contratar grandes nomes, igual está contratando o Jorginho, só se for oportunidade de mercado, que o jogador vir sem custos. Acabou o contrato dele, está ali, o Flamengo vai e abraça. Só nesse caso. Caso contrário, o Flamengo não vai investir alto em jogador, pode ter certeza. Felizmente vão ser assim daqui para frente. Já tem gente com saudade do Landim, porque apesar das lambanças que o Landim fez, trazer grandes nomes e ganhou grandes campeonatos. Calma, gente, porque a gente não sabe ainda o que vai dar aí. Mas parece que nem tudo vão ser flores, mas títulos nós vamos ganhar. Eles têm que ganhar, senão eles também saem daqui a 2 anos e meio, que é a próxima eleição. Então, eles também não são trouxa desse nível, né? E como eu tinha falado, técnico do Neon manda recado sobre Jorginho. O que acontece? Teve uma entrevista aí com o técnico do Neon. Neon é uma cidade futurística aí, está sendo criada lá na Arábia Saudita. Eles têm um clube que também é de mesmo nome, Neon. Esse clube está disputando a segunda divisão lá da Liga Árabe. Está quase subindo para a primeira. Eles estão focados em alcançar a classificação. E muita gente aqui no Brasil andou cravando que eles estariam de olho no Jorginho, que o Jorginho seria imediato, bom jogador, seria um grande reforço para poder trazer, né, valorização para a imagem da cidade, para trazer mídia. Só que ele desmentiu e falou que eles estão focados em subir o Neon para a primeira divisão e que eles não estão pensando em reforço. Se isso vai se confirmar ou não, a gente não sabe. A verdade
Se ele tá falando mentira. A verdade a gente não sabe, mas a verdade é que o Jorginho chega no Rio de Janeiro no dia 1º de junho. Depois, é o que estão dizendo, que ele vai chegar no dia 1º de junho. Só que o casamento dele é no dia 2 e é fora do Brasil. Tá meio que controverso aí. Mas no dia 6 de junho ele tem que se apresentar para começar a treinar. Acabou a lua de mel, ele já volta a treinar. Então o Jorginho, na minha opinião, tá fechado, fechadaço, só falta assinar. Como dizem todo mundo, enquanto não fechou, não é jogador, né? Abençoado Fla, aqui é nosso Flamengo, Mengão 3-0. Tamo junto, taca o dedo no like e se inscreva. Fui, valeu!